Eu acho que nós temos que começar essa discussão, acho que poderíamos começar essa discussão com alguns números, que é sempre útil para a gente, digamos assim, enquadrar de alguma forma uh, esses elementos que às vezes ficam soltos, etc. Né? Como nós temos divulgado, e muitos outros também divulgam, nós investimos pouco em infraestrutura, investimos cerca de um pouquinho menos que 2% do PIB, dependendo como você contabiliza, mas enfim, em torno de 2% do PIB. No trabalho que nós fizemos para o IPEA em 2018, foi publicado pelo IPEA em 2018, nós mostramos que para você modernizar nossa infraestrutura, o que não quer dizer que chegar na fronteira das melhores práticas, da produtividade, mas para modernizar nossa infraestrutura, universalizar o acesso das diferentes componentes, seja saneamento, enfim, nós teríamos, na verdade, investir cerca de mais de 4% do PIB, 4, pouquinho, durante 2 décadas, 20 anos consecutivos. É óbvio que nós estamos muito distantes desse número. Se nós formos traduzir isso em reais, enfim, nós temos um PIB de pouco mais de 7 trilhões de reais, nós temos um gap, né, uma defasagem da ordem de 150 bilhões de reais. Então nós temos que, de alguma forma, achar esses 150 bilhões. Quando nós falamos 2% do PIB, é 2% público, privado, federal, estadual, municipal, ou seja, é um bolo, é muito pouco, né? Então nós temos que achar esses 150 bilhões, que obviamente não é simples, porque o Brasil, o nosso país, ele já entrou nessa pandemia fragilizado fiscalmente. Nós tivemos um governo que destruiu as contas públicas em passado recente, e nós estamos saindo da pandemia, se tudo correr bem, vamos sair rápido, espero, né, esse ano ainda, da pandemia, ou início do ano que vem, um grau de fragilidade maior. Ou seja, já entramos frágeis, vamos sair ainda mais frágeis. Vamos sair com um país mais desigual, mais frágil fiscalmente, enfim, e com problemas de potencial de crescimento possivelmente também afetados de forma diversa. Ou seja, o chamado PIB potencial, o potencial de crescimento, também está sendo afetado por essa pandemia, por uma série de circunstâncias, enfim, a gente não vai ter tempo de discutir em detalhe. A visão, a ideia de que a infraestrutura, o investimento em infraestrutura pode ser uma saída, digamos assim, de alguma forma, para um crescimento que espera-se ano que vem, nos próximos anos, voltem a ser positivo, de alguma forma um pouco mais robusto, né, do que em anos anteriores, não é que a ideia esteja, acho que a ideia está correta. Eu acho que nós precisamos efetivamente ampliar nossos investimentos. A questão é como. Né? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Sim. Então, uma resposta, que é a resposta, bem, vamos ver se o governo amplia seus investimentos, eu diria que essa não é uma resposta correta. E ela não é correta fundamentalmente por 2 razões. De um lado, a situação fiscal nossa não permite, e eu creio as pessoas que argumentam para, bem, vamos de alguma forma furar ou bypassar o teto de gastos, etc. Eu creio que é um erro de primeira grandeza, digamos assim, e uma sugestão dessa natureza, fundamentalmente porque a nossa única âncora fiscal é o teto de gastos, no âmbito nacional. Né? Subnacional tem uma outra questão, mas enfim, no âmbito do país, né, a única âncora fiscal é o teto de gastos. E se nós retirarmos essa âncora, o resultado disso, nós vamos enxergar, aliás, já nós estamos até enxergando, essa discussão já está tendo um efeito. Efeito aonde? Fundamentalmente, em primeiro lugar, na forma de financiar a nossa dívida, no custo da dívida, nos prazos da dívida pública. Não é suficiente a gente dizer, poxa, mas a Selic caiu. A nossa dívida pública, a maneira como nós financiamos, não financiamos apenas em Selic. É um híbrido ali. Em segundo lugar, o prazo tem se encurtado em meses recentes. Isso quer dizer que há uma dificuldade crescente de nós financiarmos nossa dívida pública. Então, isso é um impacto muito sério, porque isso daí vai se refletir na taxa longa de juros, que é algo que os investidores estão olhando.
e, ao mesmo tempo, tem um impacto também na taxa de câmbio. Então, essa discussão já começa a ter um impacto adverso em dois preços fundamentais para o crescimento da economia brasileira: juros e câmbio. Então, essa é uma das razões que eu acho que nós não podemos simplesmente esquecer essa âncora e dizer, bem, vamos de alguma forma furar um pouquinho para ver o que acontece. Existe uma questão que nós não devemos esquecer, é que a capacidade de execução do Estado brasileiro com E maiúsculo é problemática. O que quer dizer isso? Nós já experimentamos isso. Tivemos o PAC 1 e o PAC 2, o resultado disso são mais de 14 mil obras inacabadas que jazem, digamos assim, pelo território nacional. E esses números, qualquer um que tenha curiosidade, basta entrar no site do TCU, que foi feito um trabalho detalhado ano passado. Enfim, nós já andamos fazendo trabalhos também nesse mesmo sentido, que mostram que a capacidade de execução é muito ruim. E ela é ruim porque a governança do investimento público no país é falha. Foi falha e, infelizmente, continua falha. Talvez não tão falha quanto no passado, mas continua falha. Então, isso quer dizer que o Estado brasileiro, com E maiúsculo, não consegue fazer nenhum investimento? Não. Eu acho que certos investimentos, de uma forma mais, eu diria assim, focada em alguns aspectos críticos. Eu vou dar apenas um exemplo, que, aliás, o Ministério de Minas e Energia tem anunciado. Angra 1 e Angra 2 precisam de combustível, sem o qual você não roda Angra 1 e Angra 2. Você tem que substituir esse combustível. Isso é um investimento importantíssimo. É o sustaining capex, como eles dizem, enfim, não importa. É um recurso que você tem que alocar para isso. Então, isso, poxa, não é muito o que discutir, tem que ser feito. Você pode ter também alguns investimentos complementares ao investimento privado, alguns investimentos críticos. Talvez, por exemplo, alguma coisa de saneamento básico em áreas rurais que tem que ser tomadas. Mas, mais uma vez, temos que ter certeza que, quando é feito, é bem feito. Que não gera problemas de corrupção, atrasos, abandono de obras. Nós não podemos, enquanto país, de novo nos darmos ao luxo de mais de 14 mil obras inacabadas que jazem ao léu, jazem ao tempo. Né? Essas duas razões. E tudo. Esse programa que foi lançado recentemente, ele tem dois componentes. Ele tem um componente, entre aspas, que eu estou citando o nome do ordem e o componente progresso. O componente que eles chamam de ordem é um componente super razoável, é um componente que diz o seguinte, olha, temos que melhorar o quadro legal, o quadro regulatório, o quadro normativo, perfeito. Você só está gastando capital político, mas não recursos fiscais. Então, o componente ordem do programa é algo que todos nós não temos por que não concordar. Já o componente progresso implica investimentos públicos. Então, se for algo em torno de 2, 3, 4, até 5 bilhões de reais, estou falando em termos de ordem de magnitude, eu acho razoável, desde que a governança desse investimento esteja bem definida. Mas, Cláudio, o que é governança desse investimento? Vamos colocar em miúdo isso. Estamos falando em planejamento, depois a gente pode falar em alguns segundos, em planejamento, no desenho de projeto, que os projetos normalmente, como nós sabemos, nós já ouvimos um relato assustador na época da Lava Jato, enfim, que um diretor da Petrobras disse que basicamente não tinha projeto algum. Começaram uma refinaria com desenho em cima do joelho do sujeito. Enfim, assim, isso é uma coisa assustadora. Uma refinaria que, de passagem, custou o que custou em função de que nem projeto básico tinha. Tinha um conceitual mal feito. Imagina o projeto executivo. Então, nós temos um histórico no nosso país muito ruim. Não é o PAC, são projetos mal desenhados, mal detalhados, etc. Nós não queremos repetir isso mais vezes. Eu acho que isso é uma coisa que a população tem que, de alguma maneira, digamos assim, estar não só ciente, como ela está bem ciente, mas ir contra esse tipo de propostas. Né? Existe uma tentativa, de fato, dentro do governo, no Ministério da Economia, em alguns segmentos do Ministério da Infraestrutura,
enfim, de melhorar a qualidade da governança. Eu acho que é importante a Uhum. gente, como é que se diz, assim, colocar as coisas de uma forma equilibrada. Tá? Então, por exemplo, no Ministério da Economia, você tem um projeto de avançar numa metodologia de taxa social de retorno. É muito importante. De modo mais geral, eu acho que nós temos com esforço, tem que se fazer um esforço, eu acho que as pessoas estão imbuídas dessa noção, que você não deve começar não deve começar um projeto sem, sem fazer uma análise de custo-benefício ex ante, né? A Uhum. priori, antes de começar. Tá? E mesmo antes disso, fazer um processo de planejamento. Antigamente, nos anos 70, etc., enfim, você tinha um planejamento, tivemos lá aqui o primeiro PND, o segundo PND, planejamento top-down, né? Uhum. Enfim, é assim que vai ser. Dentro dos gabinetes, você desenha uma coisa e pronto, apresenta para a sociedade. Uhum. Esse é um planejamento antigo, ultrapassado, desatualizado. Se você olha quem faz planejamento de infraestrutura de boa qualidade, sofisticado, em economias liberais, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, que eu reputo ser o Uhum. país mais avançado nessa área, eles têm uma característica que difere fundamentalmente, enfim, no fundo do planejamento top-down. É o planejamento, de alguma forma, iterativo público-privado. Uhum. Nós temos que aprender a fazer isso. Então, se vê um programa novo, não pode ser um programa simplesmente anunciado, enfim, para a sociedade. Tem que ser um programa discutido, aberto, enfim, interativo com o setor privado. Até porque o setor privado tem muita informação que o governo não tem. Certo. E muitos dos erros maiores foram feitos no passado recente, nos últimos anos, enfim, ou não tão recente, foi exatamente por falta de informação do governo. E essa informação está no setor privado. Uma parte o setor privado se dispõe a compartilhar, outra não. É uma informação confidencial, etc. Mas a Uhum. experiência, pelo menos a experiência que eu mesmo tive, já lá na época do Banco Mundial, pós-Banco Mundial, é que tem Uhum. muita coisa que o setor privado compartilha com o setor público. Certo. E o faz porque, na realidade, não só por uma questão de olhar o interesse público, mas também achar que isso melhora o ambiente de negócios como um todo. Né? Uhum. Enfim, então, sim, estou a responder a sua pergunta. Eu acho que houve algum progresso, mas insuficiente. Quando nós estamos falando nesse gap de 150 bilhões, como é que a gente vai cobrir isso? Enfim, obviamente você não vai fazer isso da noite para o dia, nós Certo. não temos como dar um salto Uhum. de um adicional de 150 bilhões em um ano, 2 anos. Uhum. Isso é um processo, se tudo correr bem, 3, 4, 5 anos. Mas eu acho que existe uma agenda. E essa agenda não é, assim, é uma coisa que tem se discutido. Parte dessa agenda é melhorar o marco legal e regulatório. E a razão que nós temos que melhorar os marcos legais e regulatórios dos diferentes setores é porque o grau de insegurança jurídica ainda é muito elevado. Isso. Né? Então, talvez o primeiro obstáculo é a insegurança jurídica. Existe insegurança jurídica em todos os setores de infraestrutura. Eu não Uhum. conheço nenhum que diga, Cláudio, isso aí está bem assentado, não. Uhum. No caso do saneamento básico, a legislação acabou, o marco acabou de ser aprovado, sancionado pelo presidente, com alguns vetos tecnicamente corretos, Uhum. na minha perspectiva, né? Uhum. Os vetos são corretos. Espero que o Congresso não derrube esses vetos, particularmente do artigo 16, que é um veto que acelera as transformações. Uhum. Ele não impede nenhum público, privado de concorrer, ele apenas acelera e introduz competição pelos ativos, que eu acho que está mais do que na hora. Agora, dito isso, você não tem a dúvida que vai ser judicializado. Enfim, já estamos enxergando um pouquinho disso, nesse exato momento. Eu creio que é uma falta, eu diria o seguinte, é uma mistura de questões que nós enfrentamos no nosso país. É uma falta de informação, de um lado, falta de informação, falta de, enfim, talvez uma análise, às vezes por vezes um pouco superficial, que as pessoas compram. Por outro, eu acho que há interesses, sim, muito concretos, que se opõem à atualização dos marcos regulatórios, dos marcos legais. A proposta de lei, o PL do gás natural, um PL excelente.
Mas existem, sim, interesses concretos, seja no âmbito corporativo, seja no âmbito de alguns governadores, seja no âmbito privado, sócios de empresas distribuidoras estaduais que estão se opondo a esse PL. Eu acho que esse PL não deveria mudar, esse PL deveria ser aprovado como está na Câmara. Isso por quê? Porque é um marco que atualiza algo que está desatualizado. É um marco. Quer dizer, nós temos hoje uma situação que você tem um monopólio de distribuição no âmbito dos estados. Esse PL não supera o monopólio, que isso é um monopólio constitucional, mas é um PL que moderniza porque ele promove a desverticalização de um setor. Esse setor é um setor que ele é simultaneamente verticalizado, concentrado e ainda tem um monopólio na ponta da distribuição e às vezes interpretado como comercialização. É uma coisa muito ruim. Então, eu tenho uma visão, a visão de que muitos compartilham, outros não, que esse é um PL excelente, esse projeto de lei é um projeto de lei muito bom, já está sendo discutido há algum tempo e eu espero que seja aprovado na Câmara, que vá ao Senado, que seja aprovado no Senado, enfim, e que não sofra modificações. Vamos ver. Mas o ponto mais geral é que, da mesma forma como o saneamento básico, como o gás natural, como você tem também um projeto de lei no Senado, um PLS, na área de ferrovias, do senador José Serra, importantíssimo, nós precisamos, como ponto de partida, de chegar aos 150 bilhões, que a gente está falando lá no início, de modernizar o marco legal e regulatório. Então, isso aí assim, é condição sine qua non, condição necessária, mas não suficiente. Nós temos outras etapas para cumprir, né? Para chegar nos tais 150 bilhões de modernização da nossa economia. Que outras etapas seriam essas? Mais além da atualização do marco legal e regulatório. Nós mencionamos muito rapidamente, ter um processo de planejamento inclusivo, participativo, interativo. De fato, um processo interativo. Vamos olhar o que há de melhor no mundo hoje. Eu sugeri a Nova Zelândia, mas não é o único. Tá? Não é o único país que faz bem feito. E vamos ver o que a gente pode aprender disso daí. Né? Enfim, então, o planejamento, eu acho que, até porque nós sofremos um pouquinho, né, o planejamento mal feito no nosso país, uma economia liberal, uma economia de mercado, necessita, no caso de infraestrutura em particular, de um planejamento de médio e longo prazo. E diga-se de passagem que a nossa Constituição fala isso, que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala isso, mas de alguma forma essa coisa não é bem feita, não é feita. Né? Então nós temos que fazer bem feito, fazer bem feito, fazer de uma forma interativa, trazer a sociedade para dentro, trazer o setor privado. Então isso é mais além do marco legal, regulatório atualizado e do planejamento, um outro desafio muito grande para o nosso país, enfim, que nós temos como avançar, e há discussões nesse sentido, é nós pensarmos em novas estruturas de financiamento do setor de infraestrutura. Hoje, quando você compara o nosso país com países, com outras economias que estão conseguindo avançar rapidamente em infraestrutura, falta algo que a gente chama de Project Finance. O que é o Project Finance, fundamentalmente? É você conseguir financiar em função do seu fluxo de caixa. E a vantagem do Project Finance é que os desenvolvedores, os investidores, que têm limitações que a gente chama de balanço, mesmo que eles ofereçam uma parte do seu balanço como garantias, chega um ponto que você não tem mais balanço, o que a gente chama de espaço do balanço. Então nós temos que atualizar isso daí. E você olha lá fora, bem, como é que eles fazem lá fora? E uma coisa que eu fico repetindo, que é uma coisa, enfim, não é um bicho de 7 cabeças, que é verdade, é que lá o setor de seguros ele está dentro do processo de financiamento dos projetos de infraestrutura, não está à parte. Eles que envelopam, digamos assim, esses projetos, eles empacotam esses projetos, eles oferecem uma... E para isso, obviamente, você necessita mudar um pouco
o âmbito, de novo, legal e normativo aqui no país. De contar, eu acho que o Estado brasileiro, de novo, com E maiúsculo, tem muitas limitações. Por mais que a gente possa, enfim, extrair um pouco de recursos aqui ou ali, eu acho que contar com o Estado brasileiro para nós reduzirmos essa brecha dos tal dos famosos 150 bilhões, eu acho que nós vamos chegar em um lugar. Podemos fazer uma coisa tópica, 3, 4, 5 bilhões, enfim, depende, desde que a qualidade do projeto esteja assegurada, que a governança esteja assegurada. Nós não podemos mais nos dar o luxo, em nenhum momento, de termos o que nós tivemos em anos recentes. Sim. Enfim, que foi basicamente um desperdício absurdo de recursos públicos. O PAC 1 e o PAC 2, quando a gente soma isso, olha, eu estou falando agora como contribuinte, né? E como analista, mas como contribuinte, todos nós somos contribuintes. Todos os brasileiros são contribuintes, direto ou indiretamente. Lógico. As pessoas, mas eu não pago imposto. Claro, como não paga imposto? Todo mundo paga imposto. Enfim, e houve um desperdício de centenas de bilhões de reais. Até hoje, dizer a verdade, você não sabe exatamente quanto é que foi. O levantamento do TCU, o que ele olha? Ele está olhando os projetos que estão paralisados. Mas esses não são os únicos projetos onde você tem desperdício. Você tem projetos que continuam andando a passos lentos. Enfim, então o desperdício não é só em função da parálise, é em função também dos atrasos. São projetos Os atrasos foram terríveis. não vão se pagar nunca, né? O que eles vão, assim... Nunca. Projetos cuja taxa de retorno é e será negativa para a eternidade. Nós temos uma legislação ambiental boa. Em que sentido que é uma legislação boa? É uma legislação ambiental avançada, de fronteira, extremamente importante para o país. Qual é o problema? É a implementação, é a execução. Eu acho que é menos a legislação em si e mais a execução. E no que tange a execução, existem duas questões que são complicadas no nosso país, são difíceis, vamos ver como é que a gente vai resolver. Uma é a autonomia do gestor público de assinar um documento e não sofrer, eu não vou dizer perseguição, não vou usar essa expressão, mas, no fundo, é o que a gente chama, o CPF da pessoa está na linha. E existe um elemento de incerteza enorme para o gestor público, que ele não sabe se daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, por melhor que sejam as suas intenções, por mais íntegro que seja o gestor, ele pode sofrer uma ou mais ações pela frente. Isso é um fato. Nosso país é um pouco meio único nisso daí. Quer dizer, eu estou falando de pessoas completamente íntegras, corretas, que trabalham, que dão o melhor de si, que não ganham rios de dinheiro, enfim, que estão lá e chegam mais cedo ou mais tarde, estão com um bando de processos, vão ter que se defender e, às vezes, nem o governo defende. A AGU não defende, ninguém defende. Esse é um problema. É um problema que tem que ser resolvido. É um problema que já tem um esforço, inclusive do senador Anestesida, enfim, que teve um projeto de lei que foi aprovado, para defender um pouco o gestor público que não está mal intencionado, que não tem dolo, que às vezes assina uma coisa e pode ter erros. Erros acontecem. Então, essa é uma dimensão. Isso acontece também na área ambiental. Você tem uma segunda dimensão, que aí não tem a ver com um gestor, tem a ver com a complexidade. Aí não é a uma legislação, é o problema da relação entre os entes nacionais e subnacionais. Porque você tem o ente nacional, na área ambiental, você tem entes subnacionais, no estado e no município. E, por vezes, você tem uma confusão. Qual é a natureza dessa confusão? É um problema de quem é o responsável, em última instância, pelo licenciamento, pelo acompanhamento, etc. E, às vezes, você tem uma indefinição, e essa indefinição gera uma complexidade muito grande. Coisas relativamente pequenas, em que você tem, de um lado, a incapacidade de você obter uma licença
por conta dessa indefinição, por outro, o Ministério Público que vai em cima do desenvolvedor, do investidor, cobrando, às vezes cobrando com multas, uma definição quando você não tem essa indefinição. Então, por exemplo, você pode estar numa rodovia, essa rodovia, você se comprometeu a fazer um contorno de X quilômetros, esse contorno nem passa por uma área ambientalmente, eu diria assim, sensível, mas em última análise você não sabe quem é o responsável. E você não tem uma assignação, uma atribuição clara de responsabilidade. Então você tem esses problemas que, enfim. E a terceira questão é que, às vezes, isso é verdade, uma coisa que está apontada, e eu acho uma crítica correta, é que às vezes é melhor para o investidor. O que o investidor não gosta? Eu te digo, isso é uma coisa meio... Todos nós que assim, conhecemos isso, sabemos. Chama-se incerteza. Porque a incerteza é o risco não precificável. Então é melhor você ter algo que o governo diz, a instância governamental diz, olha, isso você não pode fazer. Prospecção, vou dar um exemplo. Prospecção de óleo e gás na foz do Amazonas não dá. Não dá, é uma região sensível, não vou poder dar. Não é porque senão fica essa coisa, vai, não vai, então, e vai, enfim, então o pior é que você gera uma incerteza, gera uma coisa que você não... Eu dei apenas um exemplo, tá entendendo? Então é melhor de ser de cara. Não pode. Você não dá assim, enfim. E fica mais claro, lógico. Mais claro. Então, eu não creio que essa é a questão de maior que nós temos em infraestrutura. É uma questão importante, é uma questão relevante, mas é uma questão relevante naquelas dimensões que eu apontei. O risco que o gestor público está tomando hoje. 2, a superposição de atribuições e competências. E 3, e por vezes uma indefinição do que pode e do que não pode. Então é melhor dizer logo. Aqui pode, e pode mesmo. Consultamos o Ministério Público, isso, etc. E aqui não pode. Pronto. Em áreas sensíveis, eu acho que nós temos que ter realmente muito cuidado. E a área sensível de primeiríssima grandeza hoje no país chama-se a Amazônia. Lógico. Porque nesse caso, você tem uma dimensão que se superpõe, inclusive, às demais, é que a reputação do nosso país está em jogo. Isso não é uma brincadeira. Então, eu vou dar um exemplo concreto que está se discutindo hoje. Eu tenho uma visão talvez um pouco diferente, talvez, do Ministério da Infraestrutura. A Ferrogrão, que é uma ferrovia que corta uma região sensível na Amazônia, eu acho que teve até, enfim, está sendo jornal, uma discussão, etc. Enfim, até no valor de hoje, valor econômico de hoje, é um projeto que pode ter consequências adversas de primeira grandeza, exatamente por cortar uma região sensível, para atravessar uma região sensível, no contexto que nosso país não está sendo muito bem visto. Temos riscos reputacionais enormes lá fora, estamos de alguma forma um pouco isolados, enfim. Então não é realmente uma coisa sensata, digamos assim, colocarmos esse projeto na rua nesse momento. No mínimo não agora. Não agora. Enfim, quando há alternativas talvez economicamente e ambientalmente mais sensatas. Enfim, então nós temos que ter um pouco de sensibilidade em relação a essa discussão, né? Eu acho que é um tema importantíssimo. Não é um problema de ser ou não ambientalista, é um problema de olhar ou não interesse público. Eu acho que isso que é, em última análise, a gente está falando, né?